Olá você! Seja bem-vindo ao Na Real. Comigo, Sofia Mendonça, e hoje novamente recebendo a nossa psicóloga parceira, Ana Flávia. Tudo bem, Ana? Ei, Sofia, tudo bem, e você? Ana Pascotto, né? Eu fico, assim, já estou íntima da Ana, assim. Faz parte, faz parte. Faz parte. E Ana, a gente estava pensando, né, sobre o tema desse episódio, que são as condições coexistentes que podem vir com o autismo, que podem também se manifestar de maneira isolada, sem que a pessoa seja autista, como, por exemplo, TDAH, deficiência intelectual, que são questões mais voltadas também à questão da aprendizagem, né? E aí, eu ouvi muito na minha vida, mas você tem autofuncionamento, para você é mais fácil, talvez, né, aprender determinadas coisas. Mas, para as pessoas que têm, embora eu também tenha TDAH, eu também tenha ansiedade generalizada, enfim, também tenho minhas condições coexistentes, minhas comorbidades. Então, Ana, eu te pergunto, quando há um caso, um quadro, né, de autismo com outras características dessa forma, a pessoa pode aprender? Então, Sofia, é muito importante que sim, porque a aprendizagem é um fenômeno muito complexo. Ela depende de diversas habilidades, inclusive diversas habilidades do cérebro, tanto a memória, a atenção, as funções cognitivas, então é tudo isso, né? Quando a gente tem o tratamento adequado e as adaptações, né, por exemplo, eu trabalho com inclusão lá na UniBH, né, é possível aprender. É porque a gente tem uma caixinha fechada na sociedade de que a aprendizagem é só de um jeito. É assim, memorizar, fazer prova, responder questão fechada. Não, a aprendizagem é um fenômeno que pode ocorrer de diversas maneiras. No seu dia a dia você aprende. Não é à toa Exatamente. que, né, a gente vai de ensino de tentativas discretas, por exemplo, no autismo, para ele aprender generalizando no ambiente. Às vezes até brincando, sei lá, a gente está fazendo uma coisa aparentemente superficial e a gente acaba aprendendo, né, Ana? Com certeza, né? Tem um mito aí de que, por exemplo, quem tem deficiência intelectual não aprende. Não, aprende devidamente com o devido auxílio e de forma que a gente individualiza a pessoa, vê quais são as potencialidades dela, que isso é o mais importante para mim, não focar só no que ela não consegue fazer, mas no que ela consegue, e através disso a gente consegue aprender. Esse é o preceito básico da aprendizagem. Exatamente. E é necessário também um suporte para essa pessoa, né, Ana? Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que principalmente nos últimos anos, né, eu vejo que a inclusão realmente está sendo mais efetiva nas escolas, mais efetiva nas faculdades, né? Isso é extremamente importante. O suporte, coisas pequenas que as pessoas acham que tem que mudar a estrutura. Não, uma prova, por exemplo, para o autista, com questionários mais objetivos, sem colocar muito texto. Essa pergunta bem objetiva, o que é isso para deficiência intelectual também? Um ledor para o disléxico, né? Essas questões bem básicas, não precisa mudar a estrutura da faculdade como se fosse Nossa Senhora. Não, são coisas básicas que vão auxiliar. Ele consegue fazer prova oral, porque às vezes é difícil para ele colocar as ideias no papel. É uma adaptação. Sem falar que, com o tempo, a gente trabalha com, né? Não precisa ter esse acompanhamento até o final. Por exemplo, quando eu te acompanhei, né? Você virou independente, quase não precisava de mim no final do curso, né? Nossa, foi uma construção muito maravilhosa. A gente tem até um vídeo mais antigo sobre isso e foi realmente incrível, porque eu, né, por causa das minhas características, eu tinha uma dificuldade de comunicação, de localização, então eu me perdia no campus, eu tinha. E você não forçou a barra, mas você percebeu as minhas potencialidades e eu fui ganhando, de forma que eu fui ganhando mais confiança para conseguir, inclusive, fazer esse diálogo, tomar mais coragem para ter diálogo com os professores. Eu lembro no final você já mandava um e-mail direto pro professor, você só me avisava que já tinha resolvido, e eu falei, nossa, é um trabalho em conjunto mesmo, e não eterno, né? Porque a gente falou no antigo vídeo que muitos pais pensam que eu vou ser grudada no filho e que ele não vai criar autonomia. Não, a gente trabalha para ele criar essa autonomia, ele só precisa de um start, que sou eu ali, né? Como intérprete ou no NOP, Exatamente. como os outros profissionais que tem. Exatamente. Muito obrigada, Ana.
eu acho muito importante desmistificar essa questão da deficiência intelectual, porque a inteligência é um conceito muito complexo. Tanto que se você pega, por exemplo, no autismo, que é a área que eu tenho mais contato, né, vamos dizer assim, você vê que os dados as estatísticas sobre pessoas com deficiência intelectual variam. Porque a inteligência é um conceito também de difícil definição científica, né? Então, o que eu percebo pela sua fala, Ana, é que como, não é exatamente se perguntar, a pessoa vai aprendendo, mas como que ela aprende? E você falou uma coisa que eu achei muito importante. Às vezes são coisas básicas e que fazem total diferença, que a gente não percebe porque para a gente é muito óbvio, para a gente é muito automático, mas que fazem total diferença na vida da pessoa. E algo que sempre me encantou no seu trabalho foi justamente essa humanização, porque você tinha a sensibilidade de perceber essas questões que para outras pessoas podiam ser óbvias, mas que para quem tem aquela condição não é. Então, é, você dá esse start para a pessoa para ela conseguir ter a autonomia por ela própria, que é inclusive resguardada pela LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Exatamente. É importante esse conceito que você trouxe, Sofia, de inteligência. São várias inteligências. Tem um filme incrível, Como Crianças na Terra, Toda Criança é Especial, que é sobre um menino que tem dislexia, mas ele era extremamente artístico, pintava quadros assim. Então a gente às vezes tem que, né, tirar um pouquinho desse conceito de sociedade, o que é inteligência, porque são inúmeras. Inteligência artística, Exatamente. inteligência, né, prescrita, são inúmeras inteligências. Né? Por isso que a gente tem que ver qual que é a... Por exemplo, o menino tem uma deficiência intelectual, ele vai ter uma dificuldade de ler, beleza, mas ele pode ter uma facilidade em articular e falar com o professor o conteúdo. Ou mesmo autista, que às vezes tem uma dificuldade de colocar no papel, mas oralmente ele vai. Ou ao outro que tem uma facilidade de colocar no papel e não tanto oral. Então, a gente vai avaliando qual ali é a forma que ele aprende mais, a gente aproveita disso, porque ele vai conseguir desenvolver as outras. Mas não focar naquelas que, tem que ser desenvolvido, ele tem que saber escrever perfeitamente o TCC. Não, não é assim que funciona. Existem formas de avaliar. E acho que isso é o mais importante da gente trazer. Novas formas de avaliação, né? Que já é um trabalho que a gente já está fazendo ali, onde, né? No NOP, onde eu trabalho. Exatamente. Até na LBI e o NOP do UniBH, que eu conheço, trabalho bem de perto, eles fazem um trabalho, vocês, né, fazem um trabalho bem ligado a essa questão da LBI, que é de perceber a aproveitar ao máximo a subjetividade e a capacidade das pessoas. Não é a pessoa tem deficiência, coitadinho, não, vocês têm um cuidado, mas vocês têm também essa visão para além da deficiência, né? Isso é muito importante. Isso fez a diferença na minha vida. Se hoje eu estou no mestrado, se hoje eu não escrevi muitos livros, isso você sabe a importância que vocês têm nessa história. Então, muito obrigada, Ana, por tudo. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.